Muito bom dia, meu terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. E aí, hoje vocês estão preparados para aprender um novo assunto? Sim, porque hoje na nossa aula nós vamos compreender mais um pouquinho sobre as unidades de massa. Nós já passamos por unidades de tempo, medidas de comprimento, unidades, medidas de capacidade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de massa. Nós vamos aprender um pouco sobre medidas de massa. Mas afinal, tia Viviane, o que é massa? Bem, meus amores, massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Por exemplo, esse livro, ele ocupa, ele tem uma massa, ele tem um peso, ele ocupa um lugar no espaço. Então, são essas medidas de massa que nós vamos compreender mais um pouquinho sobre elas hoje. E para isso, eu convido vocês para abrirem na página 197, tá certo? Na página 197, nós temos um texto e algumas imagens que explicam mais um pouco, nos aprofundam sobre esse tema. É a nossa unidade 10, tá bom, pessoal? Página 197. Então, vamos lá fazer a leitura, tá bom? E diz o seguinte: para medir a massa de uma pessoa ou de um objeto, o instrumento usado é a balança. Existem diferentes tipos de balanças. Vamos ver algumas delas, pessoal? Nós temos aqui 6 tipos de balança. Nós temos a balança digital pediátrica, que é usada para pesar crianças. Nós temos a balança de chão ou a balança de banheiro, que é aquela que aguenta mais um pezinho, que os adultos se pesam através dela. Nós temos também a balança digital, que é usada em comércio para pesar frutas, alimentos, diversos alimentos. Existe também a balança de 2 pratos, que eu não sei se vocês já viram, mas geralmente nos açougues existem bastante delas, que elas são mais usadas para pesar carnes, tá certo? Também temos a balança mecânica, que é usada justamente pelos mecânicos, e a balança analógica de cozinha, que é usada nas cozinhas para pesar quantidades pequenas de alimentos. E nós temos aí, depois dessas ilustrações, um possível questionário, onde vocês vão assinalar com o X o que é possível usar uma balança para medir. Eu posso medir através de uma balança uma porção de queijo? Um queijo, ele ocupa lugar no espaço? Será que ele pesa algo? Eu acredito que sim. Então, sim, nós podemos usar a balança para medir uma porção de queijo. Agora me digam uma coisa, pessoal. Eu posso medir com uma balança a altura de uma pessoa? Será que eu posso pegar uma balança e, através dela, saber o quanto de comprimento eu tenho? Acredito que não, porque são as medidas de comprimento, as unidades, o metro, o centímetro, que fazem isso pela gente, não é verdade? Então, não. Um saco com laranjas, será que uma balança ela pode medir o peso de um saco de laranjas? Sim, né? Pode. E também pode um pacote de açúcar, né? É através das balanças que nós compramos 1 quilo, 2 quilos de açúcar, né? Que já vem separadinho lá no supermercado, pronto pra gente comprar. E no nosso livro também, na página 197, fala sobre as unidades básicas das medidas de massa, que é o quilograma e a grama. Nós precisamos lembrar das principais unidades de massa que compõem, tá certo? Essas unidades, essas medidas, que são o quilograma e a grama. E, gente, a grama, vindo aqui já para a lousa, a grama, ela é a unidade básica, tá certo? Das medidas de massa. Uma grama, ela pode ser representada pelo G, tá? Como nós temos lá nas medidas de comprimento o km, que abrevia o nome quilômetro, o cm, que abrevia o centímetro, nós temos aqui o G, tá bom? Que abrevia o nome grama. Então, ela é a unidade básica. É através da grama que nós pesamos quantidades pequenas, coisinhas pequenas. Por exemplo, o meu lápis. Ele deve pesar poucas gramas, ele deve ter poucas gramas. Agora, o quilograma,
é a unidade maior, que é composta pelo conjunto de 1000 gramas. Então, 1 quilograma é composto por 1000 gramas. E 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Vou colocar aqui para vocês, tá certo? E aí, tia Viviane, como é que eu posso abreviar esse nome quilograma? A abreviação que eu uso para representar o quilograma, o kg, tá bom? Então, 1000 gramas é igual a 1 quilograma. E eu posso representar por kg. É, por exemplo, quando nós vamos nos pesar, né? Vamos medir a nossa massa na balança. Nós pesamos 20 quilos, 30, 40, 50 quilos, enfim. Independente do nosso peso, é através das medidas de massa que nós conseguimos chegar a essas conclusões. A grama, ela é uma unidade menor. Por exemplo, eu posso dizer que um livro pesa 100 gramas, ou se o livro for maior, por exemplo, o nosso mais ou menos, que tem um pezinho, ele pode chegar a 200, 300 gramas, mas ele não chega a pesar 1 quilo. Vocês podem fazer o teste de vocês aí na casa de vocês e vocês coloquem na mão de vocês o livro e no outro 1 quilo, possa ser de qualquer alimento, e vocês vejam que a massa do quilo é maior. O nosso livro ele é mais leve. Mas como é que nós conseguimos chegar a essas resoluções? Como é que nós conseguimos medir essas massas? Através das unidades quilograma e grama. Então, é muito importante que nós possamos identificar e compreender que nós usamos diretamente essas medidas de massa no nosso cotidiano. E aí, pessoal? Entenderam? Compreenderam direitinho o que forma as unidades de massa, o quilo e a grama, tá certo? Eu também espero que através dessa aula vocês tenham compreendido, tá? As diferentes situações onde nós usamos a grama e o quilograma. Nós usamos o quilograma, o quilo, para medir massas maiores e a grama, massas menores. E eu espero que vocês tenham compreendido através da explicação da tia, tá? Através também da nossa leitura, da página 197. E agora nós vamos para a atividade. E nesse momento convido você para ler com a professora a atividade da página 198, apenas a página 198. E é uma atividade composta por 4 questões. Então, preparados? Vamos fazer a leitura da primeira questão. A primeira questão, ela pede o seguinte: escolha qual das unidades de medida, quilo ou grama, é a mais adequada para medir a massa de uma laranja. Será que uma laranja chega a medir 1 quilo de massa? Pesar 1 quilo? Vamos, através da nossa aula, relembrar o que foi dito aqui, tá bom, pessoal? E o que também foi lido. E responda de acordo. Qual é a medida mais adequada para medir um carro? Um carro já é diferente de uma laranja. Então, vamos, através do que foi estudado aqui na aula de hoje, responder essa primeira questão. Finalizou a primeira questão, temos a segunda. E a segunda questão, ela pede que você faça uma estimativa e ligue cada item à sua massa aproximada. O que é estimativa? É mais ou menos, quanto mais ou menos pesa um elefante? Você acha que quantos quilos pesa um elefante? Então, você vai ligar para o peso que você acha que um elefante pesa, só uma estimativa. Nós não sabemos a medida de massa correta de um elefante, mas nós vamos fazer uma medida aproximada, uma estimativa aproximada, ok, pessoal? Finalizou a segunda questão, vamos para a terceira. E a terceira questão, ela diz o seguinte: o tijolo de barro cozido ao lado pesa cerca de 800 gramas, ou seja, falta 200 gramas para chegar a 1000, né? Ou seja, a 1 quilo. Então, ele pesa ainda 800 gramas, não chega a 1 quilo. Estime quantos tijolos pesa um violão. Será que quantos tijolos equivale à medida de massa de um violão? Você vai dizer aí a quantidade que você acha, uma estimativa aproximada. Para o violão, para a melancia, para um gorila e para um gato, tá bom? Finalizou a terceira questão, vamos para a quarta e última questão.
que pede o seguinte: em cada quadro, escreva quantas unidades de cada produto são necessárias para formar 1 quilograma. Nós temos aí a pipoca que mede em massa 100 gramas. Se nós sabemos que 1 quilograma é composto por 1000 gramas, então quantos pacotes de pipoca serão necessários para completar 1 quilograma? Nós temos aí esse pote de molho de tomate, eu acho que é molho de tomate, tá, gente? Que pesa 200 gramas. Quantos potes desse molho equivalem a 1 quilo? Você vai, de acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje, fazer essa estimativa. E também nós temos aí um pacote de grãos de café, que mede em massa 250 gramas. Quantos pacotes desse café em grãos são necessários para se completar 1 quilo? E por fim, nós temos aí o macarrão, que são 500 gramas, meio quilo. 500 gramas é a metade de 1000, então é meio quilo. Quantos pacotes de macarrão são necessários para completar 1 quilo inteiro? Então, vamos aí raciocinar, colocar o nosso cérebro para funcionar e responder aí o nosso exercício com o tema da nossa aula de hoje. Finalizou a atividade, faz o quê? Feedback. Você vai mandar o feedback para sua professora para que ela possa fazer as devidas correções. Hoje, mais tarde, logo mais às 3 horas, teremos nossa aula por videoconferência, onde nós tiraremos as dúvidas que restaram desse assunto, se restaram algumas dúvidas. Ok, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que tenham achado o assunto interessante. Desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!